que é a pauta de El Salvador, né? Muitos falam que quando o Bukele aplicou as políticas dele em El Salvador, ele começou a fazer encarceramento em massa dentro de El Ah, Salvador, Ó a né? cartilha aí, Bilense. tá. Construção de Isso. presídios, tudo, né? Então vamos lá. Vamos explicar o encarceramento. Eu vou ser o mais conciso possível. O El Salvador concluiu exatamente. Primeiro, as semelhanças entre o Brasil e El Salvador são gigantescas, sabe? E isso me fez refletir muito sobre o que é o povo da América Latina. Nós somos diferentes e nós temos algo em comum, né? A questão latina é algo importante para o Brasil e todos os países. Eu acho que até Estados Unidos, ó, dos Estados Unidos para baixo, meu irmão, a gente tem muita coisa em comum. E a visita a El Salvador deixou isso bem claro. Quando a gente entende que El Salvador parou de se preocupar com o crime somente o indivíduo que pratica o crime e passou a se preocupar com a organização criminosa, El Salvador deu um grande salto qualitativo e quantitativo de segurança pública. Hoje, se eu sair daqui, entrar numa delegacia da Polícia Civil e perguntar assim, o que vocês estão investigando? Eles estão investigando o furto praticado, o roubo praticado, o tráfico de drogas, o homicídio. E eles estão buscando o quê? Eles estão buscando uma pessoa. Eles estão buscando o cara que furtou, o cara que roubou, o cara que matou, o cara que traficou droga. O que El Salvador fez que é o grande salto de inteligência? Olha, beleza. Quem é o grande inimigo? O grande inimigo é a organização criminosa. A partir do momento que você diz, beleza, a organização criminosa, o PCC, o CV, o TCP, os amigos dos amigos, a família do Norte, esse é o inimigo. Tá bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com eles. Como é que a gente acaba com eles? A gente tira os caras da rua. Tira da Prende todo rua. mundo. Prende tudo. E aí, nossa, mas então ele saiu prendendo todo mundo. Ele prendeu um maluco que tinha tatuado no peito, MS-13. E tinha tatuado na cara, MS-18. E esse cara, ele não é um trouxa que tatuou porque ele achava bonito. Eu tenho um monte de tatuagem que eu acho bonita. Não é isso. Ele tatua somente o indivíduo iniciado na organização criminosa. Aquele homicídio, aquele cara que praticou um homicídio, ele matou para poder fazer parte dessa família criminosa. Você Hoje tira no esse cara da rua, meu Brasil, irmão. hoje Calma, no calma, olha Brasil, só. desculpa, Ele tá, tirou desculpa. 20 mil caras da rua. 20 mil. E o crime acabou. Você acha que o crime acabou por quê? Porque não existe mais organização criminosa. Ninguém mais quer fazer parte de organização criminosa. Quando o cara pensa assim, caralho, eu vou ficar 20 anos naquela cadeia, eu não vou entrar nessa porra não, não vai dar pra mim não. Eu vou arrumar um emprego aqui, um trampo que tá melhor. Esse é o grande Hoje, salto. hoje no Brasil, a gente tem quantos membros de facção soltos em No território estado nacional? de São Paulo são 40 mil, no estado do Rio de Janeiro são entre 50 e 60 mil. Tá. Provavelmente, 100 se a mil. gente for prender todo mundo que precisa prender no Brasil, Vamos a pô. gente vai ter que construir Duas, mais duas cadeias. Duas cadeias do Rio de dois Janeiro, duas presídios. cadeias em São Paulo. O Secote, o Secote custou 700 milhões de reais. Cabe 40 mil presos. Dá 3.700 reais por preso. Essa conta tá feita. Já tem a contabilidade feita, então. Eu E já tem Não tenho a vai arma pro conta para precisar, tirar. penitenciário. não vai precisar aumentar o imposto do Não, brasileiro a para fazer conta isso. é só tirar do fundo penitenciário. O dinheiro já tá lá. Ô, Tem Bilense, sete. Ah, já O tem o Eduardo dinheiro para pode me fazer isso? corrigir. O Eduardo pode me corrigir, mas eu acho que é 7 bi que tem no fundo penitenciário, Eduardo. Eu posso estar errado. não, mas me fala uma coisa. Eu tô Você me pegando aqui contou agora o que no chat começo GPT. aqui que o Lula cortou 20%, né, do investimento de segurança. Sim. 20%. Em um ano, esses 20% corresponde a quanto aproximado aí? Eu vou te 20% do falar. orçamento em segurança. Não, não, não. É o orçamento da União voltado para a segurança pública. Voltado para segurança, sim. Ele tirou Isso. 20% do que era do 20%. ano anterior. Do ano Então, anterior quanto também. é esse valor aí? Não Só é pra da, mim não é entender. da Esses- Já média, vou te da dar. média histórica de Esses investimento 20% que ele Não. cortou é o suficiente pra fazer isso, não é não? Não, sobra muito. Olha aqui, ó. É isso. A média anual do Bolsonaro era de 1,78 bi.
tá? Certo. Não, aqui, não, eu tô com o gasto errado. Um segundo. Aqui. O gasto federal em segurança pública caiu de na ordem cerca de 22% em 2023 em relação à média dos 4 anos de Bolsonaro. Então, você faz a média do governo Bolsonaro, você vai encontrar o valor anual. O valor anual de 2023 é 22% menor do que a média anual do governo Bolsonaro. Mas veja, você não precisa tirar um real do Do orçamento bolso do federal para brasileiro. construir, porque você já tem o dinheiro no Fundo Penitenciário Nacional para construir cadeia que o pessoal não constrói, o Lula não constrói, porque ele quer manter uma situação de superlotação para que com o programa Pena Justa ele possa colocar mais bandido solto. Porque eu vi a foto de vocês lá em El Salvador, a diferença da estrutura de um presídio de El Salvador é totalmente oposto da Você sabe realidade qual nacional, que é a né? diferença? A diferença é que lá eles perguntaram pro policial penal. Perguntaram pro policial penal, pro diretor que tem 24 anos de polícia penal. Diretor, como que o senhor acha que tem que construir uma cadeia boa aí? Fala aí pra nós, como é que As faz? pessoas que entendem foram as pessoas que deram opinião no que tinha que Cara, ser cadeia feito. no Brasil, meu irmão, é prédio adaptado, porra. E O ele que você construiu em 7 meses. pesquisou? esse O aquário. que você pesquisou aí no chat GPT, Eduardo? O que você achou aí o número aí? Ah, não, eu tava vendo a questão dos valores. Tem um dado aqui que é relevante, né? Há um dado relevante de que entre 2016 e 2023, cerca de 1,1 bilhão de reais repassados via fundo penitenciário aos Isso. estados ficou parado. Ou seja, com 1,1, você já constrói um secote e sobra um pouquinho já para o próximo. Eu acho que a questão mais relevante aí não é nem a dotação orçamentária, né? É para onde é que vai isso? Porque o cara pode botar ali bilhões e mandar tudo para a ONG de direitos humanos, né? Vai dizer que foi gasto rubro para a segurança pública e, na verdade, não foi para nada. O governo, inclusive, do PT faz muito isso com a educação. Eu lembro uma vez o ex-ministro do Temer da Educação, né, o Mendonça Filho, ele falando que, olha, durante o governo do PT aumentou muito o gasto de educação, investimento em educação, mas e aí? Isso resultou em benefício? Não. O Brasil piorou cada vez mais nos rankings internacionais. Então, na verdade, lá em El Salvador é a vontade política. O que a gente tem que compreender é que o Lula tem capital político nas cadeias, né? O Marcos Valério, um pouco antes da eleição de 2022, fez uma delação premiada onde ele falou que lavou cerca de 100 milhões de reais, né, de organização criminosa e que depois esse dinheiro acabava indo para o PT. Se você olhar o Hugo Carvajal, que era o cara da inteligência do ditador Hugo Chávez da Venezuela, está preso nos Estados Unidos hoje, Hugo Carvajal, ele fala, era mala de dinheiro que ia para embaixadas. Por que embaixada? Porque uma mala que vai para uma embaixada é uma mala diplomática, ela não é passível de ser fiscalizada, ela tem imunidade diplomática. E assim, eles faziam dinheiro circular para ir para a campanha dos companheiros. Ou você acha que o BNDES construiu o metrô em Caracas, Porto de Mariel em Cuba, 600 milhões de dólares, e isso daí foi porque ele acha que Cuba é uma grande plataforma exportadora de tabaco e banana? É óbvio que não. Não faz sentido ter um porto em Cuba. Porto em Cuba é para quê? É para tráfico de drogas e para dar dinheiro para o coleguinha dele, Fidel Castro. Então, uma pessoa dessa jamais combaterá o crime. Qualquer projeto da segurança que venha do Lula, você não precisa nem olhar, já pode jogar na lata do lixo. Bom, eu na minha opinião... Você sabe que o Boulos me processou? Ele Por quê? me processou por causa de um discurso que eu fiz no plenário, na Câmara dos Deputados. Ele concorreu a prefeito em São Paulo e eu falei assim, o Boulos venceu a eleição dentro dos presídios. Ele foi o candidato a prefeito mais votado nos presídios da cidade de São Paulo. E é verdade. E ele me processou, esse filho da puta me processou por falar a verdade. Você sabe que, na minha opinião, eu acredito muito que a lavagem de dinheiro tem que ser combatida, assim, sabe? Entender para onde que vai o dinheiro é fundamental para você minar as facções. Tá, né? deixa eu te fazer uma melhor pergunta. melhor você combater o crime de colarinho branco do que talvez... Eu entendo que os dois têm que ser feitos, mas o Olha crime só. de colarinho branco é essencial. Calma, deixa eu te fazer uma... Porque você tá repetindo um discurso de que o foco da segurança pública deve ser naquilo que é relevante, que é a lavagem de dinheiro que alimenta um sistema criminoso, tá? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se a gente conseguir confiscar agora, assim, ó,
tá? Eu faço com essa mão, porque como eu não tenho o dedo do meio, eu não consigo fazer com essa. Então, ó, aqui, a gente confiscou todo o dinheiro do PCC no Brasil. O PCC acabou? Provavelmente. Não. Provavelmente. Tá todo mundo aqui, caralho. Ele O precisa cara, de no dia dinheiro. seguinte, você não conhece precisa ninguém de que dinheiro. começou do zero. Ele precisa de O cara dinheiro para começa do operar. zero. O cara Você precisa começa de do dinheiro para zero. operar. O ladrão ainda tá lá. Se você Isso é secar a a mina, prova. não tem como. Meu irmão, isso é a prova de que em El Salvador caiu só o homicídio ou caiu todos os crimes? Todos os crimes. Todos, absolutamente todos. Por quê? Porque não tem mais ladrão na rua. Você entendeu? Porque A questão não é combater este. A questão. Eu concordo. Tem que combater o crime de lavagem também, porque é parte do mecanismo. É uma das engrenagens e é importantíssimo, com certeza, não tenho dúvida disso. Agora, quando você combate a organização criminosa, você combate o motor inteiro, onde dentro estão todas as engrenagens. Eu vou dar um caso aqui. Vamos supor que um bandido do PCC olhe para o delegado Paulo Bilinski e fala, ó, a missão é matar o cara, vai matar o Bilinski. Ele vai pegar essa arma com o PCC. Se ele for preso em flagrante pela polícia, ele vai ter um advogado do PCC para prender ele. Então, o que ele está fazendo? Ele está agindo em nome do CNPJ do PCC. Isso daí é o que basta em El Salvador. A relação dele atuando para a organização criminosa já faz ele começar com 20 anos de cadeia. Então, esse é que é o pulo do gato que o Bilinski estava tentando falar. É igual uma franquia. Se eu abrir aqui um podcast Três Irmãos aqui nos Estados Unidos, vocês vão me falar a pauta, vocês vão mandar financiamento para eu comprar o microfone, eu vou estar falando em nome de vocês. Então a gente está o quê? A gente está fazendo uma empresa junta, tal qual eu seria uma filial. Esses agentes também. Quando você entra para o PCC, você comprou a franquia. Você já é um franqueado do PCC, talvez lá no interior de São Paulo, talvez lá na fronteira com o Paraguai, trazendo droga da Bolívia, seja lá o que for. Mas por fazer parte da organização, eu não tenho mais que provar, que é o que o Bilinski estava falando, né? Ah, eu tenho que primeiro esperar o cara matar um policial para depois mandar ele para a cadeia. Não. Se esse cara já faz parte do PCC, ele já começa com 20 anos de cadeia. E depois você soma ali dentro os crimes que ele eventualmente tenha cometido. Então, El Salvador usou muito uma característica peculiar de El Salvador, que são as tatuagens. Basicamente, regra geral, para você entrar numa pandilha, que é uma gangue el-salvadorenha, você tem que ter 10 homicídios. Regra geral. MS-13, MS-18, qualquer coisa daqueles lá, 10 homicídios. Então, quando você pratica determinado tipo de crime, você é tatuado. Entrou na MS-18, entrou no PCC, vamos dizer, o cara bota assim, PCC. Vários deles tinham lá, MS, MS-18 e tal. Matou mais de 10 pessoas, era uma lágrima aqui no cantinho, preenchida. Ah, é assim? É o palhacinho. Ah, é assado? É a cruz. E se você faz uma tatuagem dessa, de migué, achando que é brabo, mas você não é do crime organizado, o crime organizado te mata. Então, A diferença, Eduardo, é que o PCC no Brasil é totalmente diferente das facções criminosas de El Salvador. Aqui a gente tem vários membros de facção que não tem tatuagem, que tá em Brasília, que é presidente de partido, do presidente do União Brasil, agora tá sendo denunciado, né, para fazer parte do PCC, né? Sabe como é que a gente senador da isso? República, Faria Faria Lima no PCC. É isso aí, e aí muita gente critica, por exemplo, o seu pai, que ele enfraqueceu a COAF, ele enfraqueceu a Lava Jato, que eram instituições que rastreavam essa lavagem de dinheiro no país. Quantos políticos o COAF prendeu? Fala pra mim. Não sei, eu tô perguntando aqui, eu não tenho essa informação. Não, mas que o Bolsonaro enfraqueceu o COAF, ele deu uma vida boa política e botou o nego solto aí. Aí eu tô falando. Então, quantos o COAF prendeu? Meu pai não enfraqueceu absolutamente nada o COAF. O que tem de enfraquecimento do COAF? Ó, posso fazer uma diferença entre a organização criminosa brasileira e a organização criminosa salvadorenha? Aqui a gente está falando da espécie de organização. Eu só vou ter que sair para ir para outro compromisso aqui. Não, mano, então fala só da história de El Salvador ali, do que você tem da política, como é que ele conseguiu montar. Então, ele é o que eu falei, ele foi eleito presidente em 2019, em 2021 teve uma eleição de meio de mandato para o Legislativo, fez maioria no Legislativo,
Então ele começou a fazer as reformas, né? Então em El Salvador, quando uma pessoa, por exemplo, é presa com essas tatuagens conectadas com organização criminosa, ele pode ficar ali 1, 2, 3 meses preso, enquanto é juntado provas dessa relação dele com o crime. Mas isso quando tem a tatuagem é muito fácil a identificação. Mas tem outras pessoas que vocês bem disse, né, não tem tatuagem, etc. E esse é o trabalho dos promotores. Né? O Bukele ele acabou nomeando também 44 juízes criminais que eles se dedicam exclusivamente a esses crimes do crime organizado. Porque lá tem uma diferença. Se é crime organizado, é o mesmo juiz que começa, faz toda a instrução do julgamento e dá a sentença. Se é um crime comum, né, se vamos supor, se é um roubo ou um furto sem conexão com organização criminosa, o cara segue o chamado rito antigo lá ainda, onde ele vai passar por um juiz de instrução, um juiz de garantias, aí o recurso, etc, e tal, e talvez até responda esse crime em liberdade. Então ele conseguiu fazer essa separação. E ele colocou tudo isso aí dentro da lei. Eu finalizo dizendo, quando ele fez o Secote, ele também aprovou uma nova lei de telecomunicações, que é o seguinte: o presídio, ele não tem sinal de celular. Mas não é porque tem um bloqueador. A companhia operadora de telefonia celular, a TIM, Oi, Vivo, lá deles, que inclusive a Claro é a mesma, ela é que bloqueia aquele celular. Todo dia tem teste para ver se tem sinal de celular naquela região. Se porventura for identificado, né, que tem sinal, é uma multa milionária que quase quebra a empresa. Então não tem como o bandido pressionar o dono do presídio ou destruir o bloqueador de celular, porque a companhia é que faz esse tipo de coisa. Então é uma das diversas reformas que ele fez. Ele dobrou o salário da polícia, ele deu mais mecanismos para o policial conseguir trabalhar, ele praticamente dobrou o efetivo policial também. Então foram várias ações conjuntas que culminaram em transformar El Salvador do país mais criminoso do mundo, né, em taxas de homicídio em 2016. Se no Brasil a gente reclamou de ter ultrapassado de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, 30. El Salvador chegou a 102. Matavam por absolutamente nada. Depois quero até que o Belinsky fale aqui, que no presídio a gente falou, né? Uma meia dúzia de presos foram mostrados para nós e falaram pelo que eles foram condenados. Mas transformou El Salvador de país mais violento do mundo em 2016 para uma segurança igual a do Canadá atualmente, onde a taxa de homicídios está em 1,4. 1,4. Isso é taxa de, assim, alguns países europeus nem chegam a 1,4. Pessoal, vou ter que pedir licença aqui que eu vou ter que participar. Valeu, obrigadão. Obrigado. Eu tô gostando do bate-papo com vocês, cara. É legal. Vamos fazer o debate. Vamos fazer o debate. O povo quer debater. Né? Às vezes vai dar certo a Tabata e o Boulos. Se não for, eu tenho 2 pessoas do Direitos Humanos que quer debater com vocês também, né? Não, mas me traga os políticos medalhões aí, porque às vezes vai trazer um advogado que tem pretensão política, ele vai querer debater com a gente para depois fazer corte, crescer na rede social. Eu quero Boulos e a Tabata. Boulos, bota a cara. Nossa, será que o Boulos vai afinar? Será que o Boulos vai correr? Não tem envergadura moral? Será que o Boulos não terá envergadura moral para peitar isso aqui? Belinsky, me conta. Valeu, viu, Eduardo? Obrigado. Valeu. Eduardo, obrigadão, meu irmão. Valeu. Valeu, pessoal. Fique com Deus. É muita coisa, né, Belinsky? Mas assim, a hora que só o Eduardo vou falar tava... um bagulho pra você.